Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre equações diferenciais. Muito bem, então vamos agora multiplicar o fator integrante obtido, que é igual esse fator integrante é igual a mi igual a y elevado a 3 para y maior do que zero. Então vamos substituir, vamos multiplicar em ambos os lados da igualdade nesta expressão. Então aqui nós temos derivada de x, onde x depende de y, essa derivada de x em relação a y, mais 3y elevado a menos 1 multiplicado por x, e x depende de y, igual a y elevado a menos 2. Isso para y maior do que zero, considerando y maior do que zero, ou seja, é diferente de zero e é maior do que zero. Então, multiplicando pelo fator integrante em ambos os lados da igualdade, então nós temos y elevado a 3, a derivada de x em relação a y elevado a 3, aqui. Então nós temos y elevado a 3, derivada aqui de x em relação a y, mais 3y elevado a 2, igual a y. Pois bem, então vamos fazer um trabalho minucioso, cuidadoso, detalhado. Vamos escrever a seguinte expressão. Vamos calcular aqui, fazer a seguinte observação, calcular a derivada em relação a y aplicada sobre y elevado a 3 multiplicado por x, onde x depende de y. Então, derivada do produto de duas funções, deriva a primeira, conserva a segunda, mais, sinal de mais, conserva a primeira, deriva a segunda. Então, nós temos derivada de y elevado a 3 em relação a y, multiplica por x de y, mais y elevado a 3, deriva o x em relação a y. Então, aqui nós temos 3y elevado a 2, multiplicado por x de y, mais y elevado a 3, derivada de x em relação a y. Então, esta expressão aqui está, representa muito bem o 3y elevado a 2 multiplicado por x e o y elevado a 3 derivada de x em relação a y. De modo que podemos escrever esta equação diferencial como derivada em relação a y, aqui entre chaves, y elevado a 3, x, que por sua vez depende de y, isso é igual ao próprio y. Muito bem. Então vamos tentar concluir aqui Então aqui nós podemos usufruir das propriedades, não é? Por quanto admitamos as propriedades do cálculo diferencial integral, é possível escrever derivada em relação a y, aqui y elevado a 3, x dependendo de y, aqui dy, em ambos os lados, aplica a integral
a integral de linha, integral de y dy. Então aqui nós temos o y elevado a 3 multiplicado por x de y mais uma constante c1 como resultado dessa integral, e igual a y elevado a 2 dividido por 2, não é? Ou seja, 1 mais 1, expoente 1 mais 1, e aqui 1 mais 1, mais uma constante c2. Então nós temos y3, x de y mais c1 igual a y2 dividido por 2 mais uma constante c2. Como que nós podemos escrever? O x de y pode ser escrito como y elevado a 2 dividido por 2 multiplicado por y elevado a 3, não é? Mais c2 dividido por y elevado a 3 menos c1 dividido por y elevado a 3. Então esse x dependendo de y é 1 dividido por 2 multiplicado por y. E aqui nós temos C2 menos C1 dividido por y elevado a 3, o que é equivalente a escrever 1 dividido por 2 vezes y, mais C3, ou seja, C2 menos C1 pode ser reescrito como C3, uma constante numérica C3, y elevado a 3. Então, eis aqui essa função da seguinte forma: y elevado a menos 1 dividido por 2 mais C3 multiplicado por y elevado a menos 3. Então,